Várias pautas foram surgindo e foram sendo tragas durante todos esses dias, e uma delas é sobre o meio ambiente. Mas a gente ainda não fez nenhuma mesa para falar sobre e dar o destaque tão urgente que é esse tema e que esse tema merece. Então a gente vai começar hoje. A gente vai trazer aqui ela, que é preta, maravilhosa, embaixadora da ONU, Forbes 30. Meu Deus, será que ela é bilíngue mesmo? Também deve ser, né? Maravilhosa. Vamos trazer ela aqui para trazer esse diálogo. Vamos falar sobre a juventude, planeta, futuro. Amanda Costa. Você tá por aí, Amanda? Oi, galera, muito Olá! bem-vindos. Tô aqui super animada para essa mesa que será incrível. Que incrível, Amanda. Então seja muito bem-vinda. Vou deixar a mesa contigo e depois eu volto, combinado? Perfeito, combinado. Fechou? Quero agradecer a presença de todos, todas e todes para a mesa Juventudes, Meio Ambiente e Clima. A gente vai ter a minha mediação e contaremos com a presença do Gabriel, da Paloma e da Ana Rosa. Como a gente viu no vídeo, a juventude está dominando o planeta, mas será que a gente está nesses cargos de tomada de decisão, de debate global? A gente vê alguns fatos que temos grandes desafios pela frente. A gente está enfrentando uma crise climática, uma crise da democracia, uma crise econômica, uma crise social. E aí eu pergunto para vocês, qual que é o papel da juventude na solução dessas crises? Qual que é o papel da juventude em parcerias intergeracionais, intersetoriais, para que a gente possa entender o nosso lugar de atuação? A gente vê um aprofundamento das desigualdades sociais, a gente vê um aumento desse desemprego e, atualmente, o nosso planeta está insustentável. A gente usa 1,75 planeta nesse atual modelo capitalista de supremacia branca que a gente está inserido. A conta não fecha. E a gente não pode falar de ativismo, falar de meio ambiente, falar de educação, falar de juventudes, sem ter pessoas que estão colocando a mão na massa e estão sendo protagonistas desse lugar de atuação. Então, para isso, eu gostaria de dar boas-vindas para os nossos painelistas, para os nossos participantes, e começar com a pergunta: quem são vocês? O que vocês fazem? E por que vocês fazem e o que fazem? Para começar, Paloma, traz a narrativa para voz, para a gente, pode soltar a voz, e o palco é seu. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer aqui pelo convite para estar participando dessa mesa tão importante, trazendo esses dados, trazendo aí essa inovação. Eu acho que vai facilitar bastante, vai ser uma ferramenta essencial aí para a gente usar nos próximos passos. Bom, eu me chamo Paloma Costa, eu sou daqui de Brasília. Eu trabalho há 6 anos no Instituto Socioambiental com direitos dos povos indígenas, dos povos originários e comunidades tradicionais. Trabalho com direito ambiental e principalmente aqui nessa pauta horrível do Congresso e do STF. Também trabalhei no Engajamundo, fui coordenadora do GT de Clima, hoje sou articuladora nacional lá e acho que é a minha galera, assim, é onde eu me encontrei, meu povo, mas vou deixar para Ana Rosa contar mais, que ela agora é minha chefa lá. E também sou uma das 7 jovens que assessora o secretário-geral da ONU agora nesse momento de recessão econômica, né, e recuperação pós-Covid. Então, ele criou um plano com 6 ações positivas sobre clima e, basicamente, a gente está ali para levar as vozes da juventude e ver se rola, né, alguma coisa de verdade. Acho que era isso, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Perfeita, maravilhosa. Obrigada, Paloma. Seja muito bem-vinda. Tenho certeza que os pontos que você vai trazer aqui para a galera serão fundamentais para a gente mobilizar jovens engajados que querem colocar a mão na massa, que querem atuar tanto a nível local quanto a nível internacional. Ana Rosa, maravilhosa, nova coordenadora do Engajamundo. Conta pra gente quem é você, o que você faz e por que você está fazendo o que você está fazendo. O que move o seu coração? Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Ana Rosa, como a Amanda já disse, a Paloma já disse. Eu sou professora daqui de Belém do Pará,
dentro da Amazônia, sou amazônida, sou ativista por questão de sobrevivência. Acho que se eu não lutasse por ser quem sou, pela minha identidade e pelos meus, não seria eu, não seria a minha história. Então, atualmente, eu sou coordenadora geral dentro do Engaja Mundo, uma das coordenadoras, e eu trabalho diretamente com mobilização de juventudes, além de também buscar entender as interfaces entre as questões socioambientais dentro da sociedade que a gente vive atualmente, como é que isso atinge tantos grupos e de forma tão diferentes. Então, além disso tudo, eu também faço parte da ação feminista pelo movimento climático dentro da ONU, junto com a Paloma, e faço parte também do comitê do programa Escolas 2030, dentro do comitê consultivo. Então, atualmente eu trabalho diretamente com as questões voltadas para a educação, para a mobilização e, acima de tudo, para também entender como é que a gente pode lutar pela nossa sobrevivência dentro desse contexto que a gente está atualmente, por meio de movimentos, criações e novas possibilidades e encontrar novas alternativas de mundo, né? Então, é isso, essa sou eu. Rainha, zero defeitos, nunca errou na vida. Queridos, queridas e queridos, quando a gente pensa em ativismo, quando a gente pensa em juventudes, meio ambiente, não é apenas, vamos abraçar árvore. Não, a gente está lutando pelo nosso futuro, a gente está lutando por uma outra construção, ao invés de um governo genocida que a gente está vivendo. Mas quero passar a palavra para o Gabriel. Conta pra gente quem é você, o que você faz, quais são os seus projetos. Meu novo amigo Muvuker pode contar sobre esse movimento também, que a galera tá ansiosíssima para te escutar. Inclusive, um beijo ao pessoal do Muvuca. Eu sou paraense também, com muito orgulho. Nasci e criado aqui em Altamira, às beiras do Rio Xingu. Então, assim, para mim, que a Ana falou, é uma questão de sobrevivência, é uma questão de pertencimento, porque se eu pertenço a esse lugar, por que eu vou querer destruí-lo? Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive muito contato desde pequeno. Minha mãe é pedagoga também, com pós em biologia. Eu lembro de quando ela estava na faculdade, que não tinha com quem me deixar, eu ia para as aulas de campo. Então, assim, sempre cresci em extremo contato com a natureza e sempre tive essa paixão. Então, assim, hoje eu sou ativista dentro do Fridays for Future Brasil, Fridays for Future Amazônia, faço parte também do Muvuca, que a gente estava falando, e agora eu fundei meu projeto aqui em Altamira, que é o Jovens pelo Futuro Xingu. Nós somos um projeto de base popular jovem, que tenta mudar a realidade socioambiental aqui da região, pelo menos um pouquinho, e a gente batalha bastante por políticas públicas de qualidade. Isto. Maravilhoso. Para a gente começar a aprofundar nesse debate, é bem importante, sempre que a gente está falando sobre meio ambiente, trazer pautas relacionadas à raça, classe, gênero e orientação sexual. Tem uma frase que eu gosto muito de sempre colocar na mesa, que é: não dá para ser ambientalista sem ser antirracista. Infelizmente, o movimento ambientalista no Brasil, ele ficou restrito por muito tempo numa bolha branca da elite. Mas a gente está aqui para quebrar esses padrões, mudar esses paradigmas e elevar outras vozes de pessoas que estão com a mão na massa, estão tocando projetos, estão articulados com diversos movimentos sociais, organizações e estão fazendo acontecer. Então, gente, a segunda pergunta para esse painel é: qual que é a importância da juventude se engajar com temas socioambientais? Por que é importante um painel como esse, agora, às 2h35 da terça de um sábado? E aí eu vou trazer a Ana Rosa para começar respondendo essa pergunta. Vai lá, Amanda. Vamos lá, né? Acho que pensar as juventudes, acima de tudo, é também pensar em particularidades, em singularidades que surgem de tantos contextos, né? Não existe só uma única forma de juventude, e muito menos uma única possibilidade da gente interpretar o que é ser jovem. Isso acho que a gente vai conversando ao longo desse tempo, desde que o festival começou, mas é muito importante a gente ter isso em mente quando a gente faz a interface entre juventudes e questões ambientais. Por que, Ana Rosa? Pelo fato de que juventudes, por serem plurais, estão em territórios distintos, em lugares distintos.
E isso fazem delas particularidades diferentes do que a gente pode conhecer. Não tem como colocar a gente dentro de uma forma. Não é homogêneo. E esses territórios, eles também não são homogêneos. Então, muito menos ainda dizer que a luta ambiental que emerge dessas juventudes é a mesma. Então, quando a gente começa a parar para pensar em questões ambientais junto com as juventudes, a gente também precisa entender que são diferentes formas e diferentes ambientes por os quais se luta. Então, acima de tudo, a gente também se depara com territórios, com ambientes que são silenciados. Porque esses ambientes, eles emergem de um processo de injustiças climáticas, em que o modelo de desenvolvimento que a gente tem hoje, que é esse que engole, que explora, que depreda, que tira toda a particularidade, que não quer que a nossa essência seja colocada no mundo, acaba fazendo com que esses lugares sejam colocados em segundo plano e levando a gente a esquecer dessas pequenas nuances que existem na vida. São muitas questões que emergem dentro das juventudes. São muitos sonhos, são muitas dúvidas, são muitas formas de se ver a realidade. Então, esses ambientes, quando são silenciados, eles sofrem processos de injustiças climáticas. Então, a necessidade da juventude lutar por essas questões, por esses movimentos ambientalistas, no plural, surge justamente da necessidade de se lutar pela sobrevivência, como a gente vem falando desde o começo. Existem territórios urbanos, existem territórios que estão no campo, existem territórios que surgem de qualquer lugar. E esses territórios são motivo de pauta, de luta. E é isso que essas juventudes fazem hoje em dia. A juventude que luta para colocar na mesa da sua família, todas as semanas, que acorda às 5 da manhã e vai, pega o ônibus e todo o resto. A juventude que está dentro, que está no campo, a juventude que está dentro dos territórios indígenas. Essas juventudes lutam pelos seus ambientes por meio da necessidade de estarem vivas. Então, quando a gente conversa sobre questões ambientais e juventudes, a gente está falando também de um processo de luta pela própria existência e para a gente conseguir lutar pela essência. Então, e aí trazendo alguns dados que a gente pode encontrar dentro do Atlas, por exemplo, a gente dentro do Brasil tem 6,6 milhões de jovens entre 15 e 29 anos com deficiência. A gente possui jovens LGBTI+, e que são em torno de 20 milhões que são gays, 10% da população. E que ambientes são esses? Quais são os ambientes dessas pessoas? A gente luta, o movimento climático atualmente luta por esses ambientes, ou ele luta por um ambiente branco, racista, LGBTfóbico? Quais são os ambientes que o movimento climático atualmente luta? Então, a juventude, os jovens que vêm se levantando diante de tudo isso, os jovens que enxergam a necessidade dessas pautas serem interseccionais, de serem pautas que surgem a partir do que a gente vive, do que a gente vivencia, trazem a necessidade da gente olhar para esses outros espaços, que são ambientes que estão sendo engolidos, que estão sendo colocados em uma situação em que não se tem o básico. Os dados, quais foram os dados? Quem são as pessoas que foram impactadas pela pandemia? Quais são esses jovens? Quem são? Não é um único grupo. E muito menos o grupo que é privilegiado. Somos nós. Somos nós que estamos sem emprego. Somos nós que não temos a possibilidade de sonhar. Então, tudo isso nos leva a pensar. O movimento climático atual, ele é efetivo para qual juventude? O movimento atual, ele é puxado por qual juventude? E aí a gente olha para o outro lado, que existe um movimento climático que acontece no Sul, que acontece na América Latina, que acontece no lugar que é silenciado, que é o movimento para a existência. Então, o que a gente pode fazer atualmente para puxar tudo isso? E essas são as interfaces que eu consigo enxergar em relação às juventudes e às questões ambientais. Então, não tem como, e como a Amanda trouxe, né? Não tem como o nosso movimento climático ele ser uma forma de compactuação com a manutenção do poder. Ele tem que ser subversivo. É um movimento climático que surge de dentro da gente,
que surge porque a gente precisa continuar aqui. Então, para encerrar, eu acho que até passei do meu tempo, é importante a gente pensar e questionar também. Nós somos ativistas climáticos, nós estamos aqui nessa posição de lideranças, mas a nossa luta chega aonde? Né? Ela chega na margem? Ela chega aonde? E se chega, o que nós estamos fazendo para trazer outras pessoas e outras realidades junto com a gente dentro desse movimento? Que o movimento climático ele seja, acima de tudo, uma possibilidade de libertação do futuro. Porque se a gente não pensa em um futuro em que a gente não precise o tempo todo ficar reafirmando uma luta climática antirracista, feminista, LGBTfóbica e anticolonial, a gente só está compactuando com uma manutenção de algo que nos fere e que nos mata todos os dias. Perfeito, Amanda. Eu gosto sempre de trazer também que lutar pelo meio ambiente é lutar pela nossa existência e pela nossa reexistência. É um ato de resistir para que a gente possa lutar pelo nosso futuro. E às vezes a gente acaba entrando em alguns temas como racismo ambiental, entendendo essa dinâmica das favelas, e a gente coloca essas injustiças sociais, injustiças econômicas e injustiças ambientais na mesa. E se a gente, enquanto jovens, se a gente não ocupar esses espaços, espaços de diálogo, espaços de tomada de decisão, outros vão decidir por nós, outros vão legislar por nós. E esses outros estão legislando a favor dos seus próprios interesses, a favor das suas próprias ambições, a favor dos seus próprios egos. E aí eu gostaria de passar a palavra para o Gabriel. Gabriel, conta pra gente, dentro do espaço que você ocupa, da onde que veio a sua vontade de colocar a mão na massa, de articular, de movimentar, e qual que é a importância de trazer outros atores para perto? Porque eu sei que não vai ser uma Amanda, uma Paloma, um Gabriel e uma Ana Rosa que vão transformar a juventude brasileira, mas vão ser jovens das 5 regiões do nosso país que estão engajados, que estão com vontade de fazer acontecer. Então, divide com a gente um pouco do seu processo, por favor. Eu acho que, assim, nada acontece sem a juventude. Hoje nós somos 50 milhões de jovens, nós somos 1/4 da população, então nada acontece no Brasil sem a juventude. Então, a participação da juventude, ela é fundamental para qualquer coisa ocorrer. Então, assim, tem uma frase que eu gosto muito, que é: nós somos a primeira geração a sentir os efeitos da mudança climática e a última a poder fazer alguma coisa a respeito. Então, assim, se a juventude não se mobilizar agora, não é uma coisa para daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20. É uma coisa para agora. A emergência climática, ela é real e ela está aqui. Então, se a gente não se engajar agora, depois vai ser tarde demais. E daqui a alguns anos, não vai ter mais nada para se proteger. Então, assim, a importância da juventude se mobilizar hoje é a urgência. Desculpa, você poderia repetir a pergunta? Não, imagina, você está arrasando. É só para falar um pouquinho da importância de trazer mais jovens para esse espaço de tomada de decisão, de diálogo global. Imagina que a galera que está assistindo a gente está olhando e falando: uau, caramba, eles fazem tantas coisas legais, mas por que é importante estar nesses espaços? Qual que é a importância do trabalho deles? O que você falaria para essa galera? Gente, eu acho que o Gabriel voltou. É que nem você pontuou, né? Se a gente não defender a nossa... Oi. Desculpa. Eu acho que a importância da juventude defender as suas pautas atualmente é a participação, porque o futuro ele não pertence a ninguém mais, senão a nós mesmos. Então, se a gente não tiver uma participação ativa na tomada de decisão hoje, as nossas pautas não serão levadas à frente. Então, assim, a gente não pode ficar esperando outra pessoa ser a parte ativa nos nossos interesses. Então, assim, uma coisa que sempre constitui um ativista é a pessoa se perguntar: por que não eu? Então, para todas as pessoas que estão assistindo essa live agora, que não são engajadas de alguma forma no movimento ambiental, não são engajadas nas causas que te tocam, faça essa pergunta: por que não eu? Se você vê um problema na sua comunidade, na sua sociedade, ao seu redor, que você enxerga um problema nele, mas não faz nada para solucionar,
é aí que você tem que entrar como um ponto de mudança. Você tem que entrar como um agente ativo. Você pode fazer isso de várias formas, seja entrando para o Engajamundo, para o Fridays, seja de projetos próprios mesmo, você não precisa, você pode ser um ativista de diversas maneiras. Então, assim, seja um agente de mudança na sua sociedade. Arrasou, maravilhoso. Obrigada por trazer todos esses pontos. É muito, muito, muito relevante que a gente não apenas faça, mas que a gente traga outros atores sociais, que a gente engaje nossa comunidade, que a gente chame mais jovens para participar desse movimento. E agora eu gostaria de ouvir um pouco da Paloma, Paloma, você está inserida tanto a nível local, quanto a nível nacional, quanto a nível internacional, mobilizando diversas pessoas, trazendo essa perspectiva aqui para o local, para o território, mas também ocupando os espaços de tomada de decisão a nível internacional, já foi para algumas conferências da ONU. E conta pra gente, esses eventos é só para tirar foto ao lado do político, ao lado do tomador de decisão, ou é de fato para que a gente consiga trazer uma perspectiva do sul global, uma mobilização internacional que vai trazer um impacto no nosso território? Conta pra gente qual que é a importância dessa mobilização a nível local, dessa importância da mobilização a nível internacional, mas também da gente monitorar e participar dos processos decisórios aqui do nosso país, por favor. Obrigada, Amanda. Que ótimo poder escutar aí os dois. Muito bom. Bom, eu acho que eles já responderam muito, né, sobre isso. Eu acho que agora, para a gente, como juventudes brasileiras, latino-americanas, em um momento em que, não só aqui no Brasil, como em outros estados da América Latina, a gente não está tendo um espaço de diálogo para com os nossos governos por uma escolha política e um plano político de governo que realmente não insere a proteção da nossa natureza, a proteção da nossa vida, a proteção do nosso meio ambiente, a proteção das pessoas que vivem aqui, realmente cumprindo, né, aquilo que está lá naquela Constituição que dizem que rege o nosso país, lá no artigo 225, que fala da dignidade da pessoa, da vida humana, falando que a gente tem que proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. Isso não tem acontecido, muito menos aqui no Brasil. Avalie também aqui nos nossos países latino-americanos. Acho que todo mundo, se não acompanhou, pelo menos ouviu falar sobre o que aconteceu no Chile, o que aconteceu na Bolívia, na Colômbia, e o que tem acontecido em todos os países que estão aqui fazendo fronteira com a gente, compartilhando aqui a nossa mesma região. E aí, isso se relaciona muito bem com o que acontece nessas discussões internacionais, como você bem falou, né, Amanda? Assim, tipo, a gente para pensar, a COP, ela não acontece há 6 anos em território latino-americano ou caribenho. Isso significa um grave impacto para a participação efetiva dos jovens da nossa região. Porque quando você vai para um espaço ONU, e a Ana Rosa agora está lá comigo, a gente está na coalizão feminista, cadê alguém falando a nossa língua? Cadê alguém realmente entendendo quais são as nossas demandas, quais são as nossas realidades? Então, se você pensa num contexto que tem 6 anos que a maior discussão sobre clima a nível internacional ela não passa na nossa região, qual que é o buraco que se deixa aqui? Quanto que a galera, principalmente nos territórios, na favela, na perifa, nas comunidades, na aldeia, como é que essas galeras devem estar se relacionando? A gente bem sabe, a Amandinha, a Ana Rosa já passaram isso comigo, Gabriel, espero que a gente passe por esse perrengue junto também. E para uma COP não é nada fácil, a gente não tem patrocínio, a gente não tem credencial, a gente tem que literalmente implorar para todas as pessoas que são nossos parceiros para que a gente possa comparecer a esses estados. E as soluções, quando elas vêm de cima para baixo, quer dizer, num rolê meio, vamos fazer uma consulta e você participa aqui, vai ser ótimo, todo mundo vai te escutar. Eu posso, assim, acho que eu não tenho nem dedo para contar quantos relatórios eu já fiz, que eu já entreguei na mão das pessoas mais autorizadas desse mundo, para não dizer outra coisa, e que elas falaram, que incrível, nossa, vamos super olhar para isso. Eu estou esperando até hoje, assim, toda essa mudança que estava proposta lá.
Eu acho que a gente já chegou num ponto que a gente não tem mais dúvida quais são as soluções, quais são os caminhos que devem ser seguidos. A gente enfrenta uma crise que é muito mais profunda, eu diria, do que uma crise ambiental, uma crise social. A gente enfrenta uma crise de estrutura, que nesse período de Covid a gente não está pronto para responder, a gente viu isso, ninguém está pronto para dar uma resposta para isso. Imagina para uma crise do clima, imagina para inserir as pessoas, para realmente levar um debate que seja e traga valores para a nossa perenidade. Isso não é o que acontece. Então, eu acho que não é só falar sobre a importância, mas explicar para as pessoas quais são os mecanismos que tem. Porque a verdadeira mudança, ela não pode acontecer nunca achando que quem está lá em cima vai fazer alguma coisa. Ela vem de baixo, o poder emana do povo, e ele emana todos os dias, todas as horas. Eu não acho bonito esse papo, com todo o respeito, de resistência que se liga a resistir. Resistir é doloroso, resistir é uma bosta, é horrível, a gente sofre, tá sendo foda, ninguém tá aguentando, mas é preciso, porque o que mais a gente poderia estar fazendo se não lutar pelas nossas vidas, por todas as vidas, por esses 500 milhões de mortos, que ninguém tá querendo nem dar uma resposta. Então, se não for nós, quem vai ser? E o melhor que a gente pode fazer é unido para levantar e unir todas as nossas capacidades para fazer a mudança de fato. Porque se a gente for ficar esperando alguma coisa mudar, fiquem tranquilos, nada vai mudar. Obrigada. É muito interessante essa pauta que você traz, porque é sobre isso. Nada de nós, nada sobre nós sem nós. A gente não vai conseguir transformar as estruturas sociais, a gente não vai conseguir mudar esse modelo heteronormativo, capitalista, de supremacia branca, fundamentado na exploração e na disputa, se a gente não ocupar esses espaços. Então, para mim, a importância da juventude assumir essas posições é que a gente traz uma contranarrativa, a gente traz uma outra visão e a gente traz a ambição e a ousadia de não ter medo de falar do nosso jeito, de falar com as nossas expressões, mas também falar com propriedade e com domínio. Eu tenho também, gente, vocês já viram que eu sou cheia das frases. E eu gosto também de trazer que o futuro, ele é feminino, ele é periférico e ele é sustentável. Porque não dá para falar de futuros, não dá para falar de crise climática, não dá para falar de democracia, não dá para falar sobre esses temas se a gente não perspectiva da mulher, se a gente não trazer a perspectiva das pessoas de quebrada, das pessoas de favela, das pessoas de aldeias quilombolas, comunidades indígenas, e da gente não trazer a perspectiva da sustentabilidade, isto é, unir a parte social, econômica e ambiental. Falar sobre sustentabilidade, falar sobre o meio ambiente, é diminuir as desigualdades sociais, é fomentar uma economia inclusiva, ao mesmo tempo que a gente está sendo ambientalmente responsável. E aí a galera que está assistindo a gente, que está escutando esse papo, às vezes está pensando, caraca, uau, é isso, quero agir, bora, vamos. Por onde eu começo? Porque com um dos projetos que eu atuo, que é o Perifa Sustentável, eu vejo aqui na Quebrada que a galera tem muita vontade de agir, mas não sabe como. E aí, às vezes, pra gente que está dentro desse contexto, tem várias possibilidades, vários caminhos, vai lá e faz. Mas para quem que ainda não está inserido dentro desse contexto e quer começar, se vocês pudessem estabelecer 3 possibilidades de caminhos. Vocês já falaram vários, de entrar no Engajamundo, de fomentar o seu próprio projeto, mas pensa para a galera que está afim de colocar a mão na massa e quer começar. 3 possibilidades de caminhos. Vai lá, Gabriel. Assim, por onde começar, né? Vamos falar uma coisa que eu gostei muito, que é pelo começo. Não tem toda a magia por trás. Se você quer mudar a sua realidade, seja um agente ativo nela. Vá lá e faça a diferença. Se você não sabe como, busque se informar. Hoje, por exemplo, eu entrei no movimento ambiental sem saber de nada. Cheguei, caí de paraquedas. Então, assim, tá em movimentos como Fridays me ajudou bastante, porque tá em contato com pessoas que estão um pouquinho mais de tempo nessa caminhada, me ajudou bastante. E, que nem eu falei, você não precisa entrar numa organização, qualquer coisa do tipo. Eu criei meu projeto aqui em Altamira,
para tentar mudar a realidade ambiental da minha cidade, e tá dando super certo, um sentimento de satisfação muito grande de ver que você está sendo um agente ativo, está sendo uma pessoa produtiva para a sua sociedade. Então, assim, se você tem essa vontade, se você tem um pinguinho de vontade, você já pode mudar a realidade, nem que seja de uma pessoa, porém você já pode mudar a realidade do mundo de uma pessoa. Então, se você quer seguir um caminho, siga o seu. Vá por onde você achar melhor. De qualquer forma que você, mesmo que seja catando um pacotinho de balinha ali, você já está mudando a realidade de alguém. Então, assim, se você quer ser um ativista, você não precisa começar por cima. Você pode começar aos poucos, você pode ir fazendo mudanças na sua própria vida. Por isso que um ativista ele não se constitui a partir do momento que ele entra em organizações ou, sei lá, entre uma ONG internacional, alguma coisa assim. Não, o ativista ele se constitui a partir do momento que se pergunta, por que não eu? Como transformar o mundo em um lugar melhor? Como deixar o mundo melhor para os meus filhos, para as futuras gerações? Então, eu acho que é isso. Todos nós somos agentes de transformação. E quando a gente se apropria desse lugar, quando a gente se apropria dessa posição, a gente começa a fomentar essa transformação nos espaços que a gente está inserido. E você, Ana, se você pudesse citar 3 possibilidades de caminho, o que você falaria para a galera? Toda vez que eu falo de ativismo, e enfim, de como eu me tornei uma ativista e quando eu encontrei isso, eu sempre lembro de um momento em que eu sabia que eu não podia mais continuar sem fazer nada. E eu começo a dizer que foi esse momento que eu me tornei uma ativista, porque eu senti um incômodo, né? Aquilo me mexeu, aquilo borbulhou dentro de mim. Então, para quem está escutando a gente, se você sentiu isso, você já é um ativista, sabe? Você já está aqui, você já faz parte de tudo isso. E, acima de tudo, se você precisa lutar pelo seu espaço, lutar pelo seu território, lutar para ter o básico, e aí lutar não quer dizer somente ir com um cartaz para a rua, mas lutar significa ter que todo o tempo reafirmar a importância da sua existência e todo o resto, você também é um ativista. Então, a gente não tem como dizer que ativismo é somente aquela pessoa que está em destaque, que está aparecendo nas mídias, em todos os lugares. Ativista é todo mundo que tem que ir para frente mesmo porque precisa, porque está ali. E muitas das vezes essas pessoas elas não aparecem. Eu costumo dizer que a minha mãe é uma ativista, porque a minha mãe precisa colocar força para poder ver os seus filhos sobreviverem. A minha mãe precisa trabalhar, a minha mãe precisa fazer tudo. E, enfim, quais são essas pessoas, sabe? A gente, na maioria das vezes, a gente acha que é distante, sabe? Que isso faz parte de um mundo paralelo, que está completamente em outra realidade, em outro contexto. Mas todo mundo tem isso dentro de si. E é importante já saber disso, porque não existe um perfil, como o Gabriel disse, um perfil exato de, eu quero ser ativista, vou seguir isso. Não, você é ativista pela sua causa e você vai dizer, e você vai construir a sua história e a sua trajetória. Então, você, ciente da sua autonomia e ciente do que você pode fazer, você pode encontrar lugares onde você se sinta próximo e tocado para desenvolver isso. Ou você pode não encontrar e construir sua própria coisa, sabe? Tudo isso surge a partir da sua necessidade. Você não precisa se desdobrar para caber em um lugar para ser ativista. Isso não existe. E se te falarem que existe, estão mentindo. Porque ser ativista é criar a sua própria necessidade, é saber de onde você está vindo e para onde você quer ir. Então, isso é uma coisa que é muito importante da gente saber, principalmente para a gente não se dobrar diante do que as pessoas colocam para a gente como necessidades. Então, é o momento da gente, de fato, enxergar. Eu quero contar minha história e eu vou contar minha história, sabe? Então, você quer ser ativista? Comece, você já começou, sabe? Então é isso, esse é o meu recado, principalmente porque foi esse o grande movimento que me fez chegar até aqui, sabe? De que era a hora de quebrar as coisas, de dizer que eu podia chegar onde eu queria chegar
que não importava se eu morava na beira do rio, aqui em Coraci, em Belém do Pará, sabe? Não importa. O que importa é que eu quero ir para algum lugar. E isso faz eu ser quem eu sou. Então, isso é uma coisa muito importante também, de trazer. E é isso. Ativismo é uma escolha, é quando a gente olha para a nossa realidade e quando a gente decide lutar pelos nossos direitos, lutar pelo que é nosso. E quero te ouvir também, Paloma, 3 possibilidades de caminho para a galera que está a fim de começar, está a fim de colocar a mão na massa, mas ainda, até esse webinar, não sabe muito bem qual é o primeiro passo. Bom, acho que Gabi e a Aninha já responderam tudo exatamente da forma como eu penso, mas vou tentar aqui arrematar o entendimento. Acho que, para resumir, ser ativista é ser ativo, a nível individual, coletivo, político. Mas eu acho que você ser um ativista de verdade, de coração, de luta, é você lembrar que você está aqui para trocar histórias, conhecimentos, aprendizados. E lembrar que esse movimento ele não é feito por uma cara, por uma história. Ele é feito por todas as nossas histórias, por todas as nossas caras, por todas as nossas mãos, por todos os nossos esforços e por todas as nossas lutas. Eu deixo aqui uma mensagem de Davi Yanomami. Ele é uma pessoa que eu busco muito escutar durante esse período de quarentena, né? Porque, enfim, né? É o nosso grande xamã brasileiro. Se um dia ele falar pra mim que o céu tá caindo, acho que entendi, vou curtir aí minha chapadinha, sabe? Mas ele disse na última live que o céu, ele tá pesado, tá bastante pesado e que a gente precisava de todo mundo. Então, acho que o que falta entre você e ser um ativista é só a gente junto, bora, todo mundo segurar esse céuzão para adiar o fim do mundo, reflorestar o pensamento e libertar o futuro, bora nessa. Não é sobre quantas paradas você inventa, é sobre, velho, quanto amor você coloca, quanto você troca e quanto você constrói. Sorte é minha poder construir ao lado desses 3 maravilhosos. Away! Rainha, deusa maravilhosa! Então, galera que tá aqui acompanhando com a gente, vocês não têm mais desculpa para não colocar a mão na massa. Ser ativista é ser ativo, é ser um agente de transformação, é entrar numa organização e começar. Apenas começar. E se não tem uma organização no seu território, cara, chama os amigos, chama as amigas, chama os amigos e cria o seu coletivo, cria a sua organização. Só não sai desse webinar e não faça nada. Espero que essa conversa que a gente teve seja um pontinho, assim, para te dar um comichão no coração, para fazer com que a sua alma borbulhe e você encontre sua causa, encontre o que faz os seus olhos brilharem e lute por isso. Porque se a gente não lutar, qual o futuro que a gente vai construir? Qual o futuro que vão construir por nós? Então, quero agradecer a presença de todos, todas e todes, dizer para seguir esses musos ambientais nas redes sociais. A rede da Paloma é PCO Paloma, a rede da Ana é Na Rosa Cirus, e lembrando que Cirus é com Y. A rede do Gabriel é Kenai Santi, Kenai com I no final e Santi com T mudo. E a minha rede é Sou Amanda Costa. Também não esqueça de baixar o Atlas da Juventude, olhar, se apropriar desses dados, que, gente, nada sobre nós sem nós. Então, entra lá no www.atlasdajuventude.com.br. Beijo no coração de vocês. Aproveitem o festival que tá incrível. Tchau, galera! Obrigada, Amanda, querida. Muito obrigada por essas vozes, viu? Salvador com Atlas, bora lá! E muito nessa concepção, né, de tudo que eles trouxeram, essas reflexões sobre ancestralidade, sobre o meio ambiente, sobre a gente se preocupar com o nosso planeta, né, em que ambiente nós estamos vivendo e o que nós estamos construindo para as outras, né, para as futuras ancestralidades.